Bom dia, pessoal. Bom, eu vou fazer aqui um vídeo rapidinho para explicar para vocês o próximo conteúdo, que é sobre a litosfera, tá? A litosfera é a camada sólida que envolve a Terra. Então a Terra tem a chamada biosfera, que na verdade é a biosfera, que seria o conjunto da litosfera, hidrosfera e atmosfera. Atmosfera, a parte gasosa, hidrosfera, a parte líquida, e a litosfera, a parte sólida. Então vamos falar sobre a litosfera, parte sólida da Terra, tá? A litosfera, que é a camada externa, tá? Ela tem em torno de 2,4% de todo a massa do globo ou da Terra, tá? Ela é uma fina camada que envolve toda a Terra. Essa fina camada é em torno de 5 km no fundo oceânico e até 100 km, aproximadamente 100 km, na parte continental. Essa é a profundidade da crosta, tá? Ou no caso litosfera, que é praticamente a mesma coisa. Então quando você fala crosta, quer dizer essa camada de fora, que é tipo uma casca, tá? Logo abaixo dela, tá, nós temos uma outra camada que ela é de altíssima temperatura e por isso muda o estado físico da rocha, ou seja, ela não é tão sólida, mas de alta densidade, que é a chamada astenosfera. A sua composição de alta temperatura, então as rochas estão, digamos, mais flexível, como se fosse uma espécie de plástico, tá? Essa é a segunda camada da Terra. E nessa porção que ela é mais flexível é que ocorrem as atividades sísmicas, que eu vou explicar melhor para vocês. Bom, essa crosta também é separada por segmentos ou camadas, tá? Que elas têm estados físicos e de densidade diferentes, tá? Muito bem. Toda a crosta então, é composta por rochas e minerais, tá? Mas o que vem a ser rochas e minerais? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Rocha, então, seria a questão da composição de um ou mais minérios que a compõem. E minérios são essas substâncias encontradas nas rochas que têm algum tipo de atividade, alguma importância econômica na sua utilização, tá? Então não é correto, muita gente chama de pedra, é diferente, tá? E o que é o solo? O solo nada mais é do que a decomposição das rochas, que nós chamamos de sedimentação. Então é a sedimentação da rocha que forma o solo, tá certo? Muito bem. Então essa crosta terrestre, ela surgiu há bilhões e bilhões de anos e ela está em constante transformação, tá? E que transformações são essas? Pelos eventos chamados de endógenos e exógenos. Então vamos lá, endógenos. Endógenos são os fatores internos, tá? E exógenos, os fatores externos. Então, quais são os fatores internos, ou chamado de endógenos? Então, nós temos o vulcanismo ou tectonismo. O tectonismo também é chamado de abalos sísmicos, os chamados terremotos, tá? E depois nós também temos os exógenos, que seria o processo de sedimentação, erosão e intemperismo, tá? Esses são os fatores exógenos de fora. Mais tarde nós vamos ver melhor cada um desses, tá? Então a crosta, ela não é totalmente interligada, tá? Ela tem limites, como eu já falei antes, de diferentes composições e espessuras e densidades. E nessas camadas então encontra-se um intervalo. E nesse intervalo, nessa junção da crosta, nós chamamos então de placas tectônicas. Então que ficam flutuando sobre a astenosfera e que ficam ali flutuando na astenosfera, que é o limite entre a crosta e o manto, que é a próxima camada, tá? Bom, e nesse movimento das placas é que nós vamos ter o tectonismo e também nós vamos ter o movimento ou o chamado fator endógeno, que é o vulcanismo, tá? Muito bem. A importância de se conhecer a litosfera é que a litosfera, que é a camada mais próxima aqui, onde nós vivemos, na qual nós temos a nossa atividade econômica. Então, a partir do momento que nós conhecemos a litosfera, nós vamos conhecer a composição dela, bem como os minérios que ali encontramos, tá? Que riqueza que nós podemos encontrar, que tipo de atividade nós podemos exercer sobre ela, que são atividades econômicas. Por exemplo, como vocês acham que eles descobrem onde que tem água, onde tem petróleo,
tá? Onde tem esse ou aquele minério. É conhecendo a litosfera e sua composição como um todo, tá? Muito bem, então agora assistindo esse vídeo e depois vai ter mais pequenas atividades, algumas perguntas sobre isso que eu expliquei agora, tá ok? Então para essa semana é bem rapidinho, é só isso, depois eu vou explicar mais no andar, tá? Então nós vamos começar agora, o conteúdo é litosfera, que vai ser um conteúdo relativamente longo, então de início é isso, é uma introdução, início é isso, vai ter questões, e assim por diante. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Tá ok? Até mais.